Olá, 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 terceiro ano, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Bom, espero que sim, né? E nós estamos aqui para mais uma aulinha de matemática, graças a Deus, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a matemática. Quem lembra o que foi que nós vimos na aula passada? Nós estamos falando sobre o que mesmo? Medidas de tempo. Muito bem. Então, vamos aí, né, organizando já o livro na página 210. Vamos lá, todo mundo. O livro, o lápis, a borracha, o material todo que for necessário. E lembrando sempre, né, de higienizar cada um deles. Não é isso? Não esqueçam. Isso é fundamental, tá bom, criançada? Bom, então, na aula passada nós vimos um pequeno texto, né, uma pequena introdução sobre as medidas de tempo. E nesse texto nós vimos algumas palavras, né, que elas indicam tempo, né? Um tempo que não é um tempo exato, é um tempo que não é tão, você consegue identificar que horas é aquele tempo, mas elas estão presentes no nosso dia a dia. Bom, aí na página 210 nós temos aí 3 questõezinhas que eu pedi para que vocês pudessem fazer esse aquecimento, né, sobre as medidas de tempo no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, tá bom? Então, aí nós temos aí na primeira questão. Você sabe ler as horas em relógios de ponteiro e relógios digitais? Bom, então aí nós temos 2 reloginhos, né? O relógio de ponteiros e o relógio digital. E aí, você já consegue fazer essa leitura? Bom, eu sei que a maioria de vocês sabe ler o relógio digital, né? Porque ele vem já indicando aquela hora com os números. Já o relógio de ponteiro é um pouco mais complicado, não é isso? Bom, mas aí o reloginho de ponteiro nós temos o quê? Um ponteiro menor e um ponteiro maior. O ponteirinho menor, ele indica as horas. E o ponteiro maior, ele indica os minutos. Tá certo? Bom, então aí, quem conseguiu ler a hora do relógio de ponteiros? Tá marcando que horas? Vamos lá? Bom, está marcando exatamente 10 horas em ponto. Está certo? Já no relógio digital, né, é o quê? 11h42. Tá certo? Bom, então aí nós temos uma segunda questão que requer uma resposta pessoal, tá? Uma resposta que vocês terão que responder com as palavrinhas de vocês, né? Então, você tem relógio? Quem tem relógio coloca assim, né? Sabe ler as horas nele? Bom, quem tem um relógio digital, com certeza sabe ler, né? E quem tem o seu de ponteiro, acredito também que saiba. Bom, então aí vamos para a nossa terceira questão, que é que ela nos pede. Bom, ligue as cenas aos relógios que marcam o horário em que elas podem ter ocorrido, certo? Bom, então, aqui, no caso, nós temos, né, olha só, o primeiro relógio lá em cima, ele está marcando que horas? 6 horas. Essas 6 horas, nós podemos fazer o quê? 6 horas, nós podemos acordar, né? Pode ser às 6 horas da manhã, então a gente pode estar acordando, né? Então, vamos ligar para o segundo desenho. 21 horas, 21 horas e 2 minutos, 21, nós sabemos que o nosso horário é o quê? De 24 horas. Então, 21 horas dá exatamente 9 horas da noite. Então, 9 horas da noite, normalmente nós estamos fazendo o quê? Indo para a cama, indo dormir, né? Eu sei que nem todo mundo dorme esse horário, mas muita gente ainda dorme nesse horário cedo, né? Tá bom? Aí nós temos o terceiro, que liga para o último, que está marcando 12 horas. 12 horas, o que nós estamos fazendo? Estamos aí, no caso, o almoço, né? Ó, as crianças estão almoçando, tá certo? Então, ligue aí os 2 últimos, né? Um para o outro.
Finalizando a terceira questão, está dizendo o seguinte: a que horas você costuma dormir e acordar? Converse com os colegas. Bom, aí também são respostas pessoais. Cada um tem a sua própria resposta, tá bom? Está certo? Entendido? Bom, então agora vamos lá para a página 211, onde nós vamos falar um pouquinho sobre medindo o tempo. Vamos conhecer mais um pouquinho. Então, acompanhe a leitura desse pequeno texto. Tem assim: ao longo da história, o ser humano passou a medir o tempo. Inicialmente, essa medição era menos precisa e o tempo era marcado pelos ciclos que podiam ser observados no cotidiano, como dia e noite, mudanças da lua e estações do ano. Muito antes de surgirem os relógios que conhecemos hoje, já havia outros instrumentos para medir o tempo. Conheça alguns deles. O relógio de sol, olha só como é que é o relógio de sol, tá? É observando que através da sombra, tá certo? Então, é o mais antigo instrumento usado para medir o tempo. Criado por volta de 3.500 a.C. Esse relógio mede a passagem do tempo pela observação da posição e do comprimento da sombra de uma arte quando iluminada pelo sol. O mais antigo relógio de sol que se conhece está exposto no Museu de Berlim e acredita-se que pertenceu a um faraó egípcio em 1504, a 1450 a.C. Tá? Então, observe bem essa imagem, aí no livro de vocês. E temos aí um outro instrumento. Bom, um instrumento criado por volta do século VIII, a ampulheta. Também é conhecida como relógio de areia. Acredito que algum de vocês pode ter tido um desses daí pequenininho, de brinquedo, Às vezes vem, alguns brinquedos têm um deles. Através de um pequeno orifício, certa quantidade de areia passa de uma parte à outra da ampulheta, marcando a passagem do tempo. Bom, então, observe bem aí, essa imagem, veja o conteúdo como ele é bem interessante, vocês conhecerem e entender e principalmente, entender o uso, certo? Então, o tempo era marcado de um lado para o outro. Quando você coloca a areia de um lado e aí você espera que ela acabe. Quando ela acaba, você vira para o outro lado, tá certo? Além desses dois relógios que eu acabei de apresentar, nós temos também esse daqui, que é o relógio que era onde ele media o tempo através de quê? De uma vela. De acordo com que a vela fosse se desgastando, ele mostrava que no caso, ia passando as horas. Tem esses dois modelos aí, Aquele primeiro modelo, esse aqui é um segundo modelo. E temos também esse outro tipo de relógio, ele é chamado relógio de clepsidra. Ou relógio d'água, Onde colocam a água na parte de cima e espere que ela derrame na parte de baixo, certo? Então, a partir daí, era contado também um tempo através desse relógiozinho aí, tá certo? Bom, então eu pergunto a vocês, e aí, sobre a utilização da palavra tempo, em diferentes áreas, o que vocês entendem por essa palavra tempo? Então, reflita em casa um pouquinho sobre ela, tá? Mudem a página para a 212. Vamos falar sobre a hora e o minuto. Então, vamos ver primeiro esse pequeno texto,
tá certo? E depois a gente entender e resolver algumas questõezinhas juntos. Então, vamos ver como se lê as horas? Nesse tipo de relógio, chamado relógio de ponteiros ou analógico, para ler as horas, devemos observar a posição dos ponteiros. Então, aí temos o ponteiro, né? Um ponteiro maior, igual tá na figura na imagem, aponta para 12 horas. E o ponteiro menor aponta para o 4, tá certo? Então, está na hora do intervalo. Foi o que as crianças disseram. Então, observe aí, vocês já entenderam, descobriram que hora é essa? Então, esse relógio está marcando exatamente o quê? 4 horas, tá? Bom, então aqui agora nós temos algumas questõezinhas para que a gente possa estar resolvendo junto, entendendo o que é preciso para a gente poder melhorar o nosso conhecimento, tá bom? Está certo? Bom, então aí nesse caso nós temos o ponteiro menor marca as horas, como nós já falamos, né? E o ponteiro maior marca os minutos. Crianças, quando o ponteiro menor está em um número e o ponteiro maior está lá no 12, é porque é aquela hora exata, tá certo? Então, são exatamente que horas? Como eu já falei, são exatamente 4 horas, tá? Aí embaixo nós temos, nesse outro tipo de relógio, chamado de relógio digital, para ler as horas, devemos observar os números separados pelos símbolos 2 pontos. Então, complete. São o quê? São 9 horas e 10 minutinhos. Ok? Entendido? Então, lá na próxima página, 213, onde nós vamos responder também juntinhos, tá? Para a gente poder ir tirando as dúvidas. Bom, então tem aí. O minuto e a hora são unidades de medida de tempo. Uma hora tem o quê? 60 minutos. Então, para completar uma hora, ele tem que fazer essa volta e chegar lá no 12. Sair do 12 e voltar até chegar lá no 12 novamente. Aí, então, nós completamos o quê? 60 minutos, que é exatamente uma hora. O mostrador do relógio de ponteiros ao lado foi dividido em 60 partes iguais. Olha aí como está aí, ó. Cada pontinho desse daí representa um minuto. Tá certo? E ele está dividido aí, ó. A cada número de hora está marcando o quê? 5 minutos, né, ó? 5, 10, 15, 20, 25 e assim até chegar em 60, tá? Bom, para contar os minutos nesse relógio, contamos quantas partes o ponteiro dos minutos andou a partir do 12. Por exemplo, se o ponteiro dos minutos aponta para o 3, já se passaram o quê? 15 minutos, não é isso? Porque, ó, olha só, como tá lá, ó, 5 mais 10, né? Nós temos aí, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, quando tá lá no 13, se for o ponteiro dos minutos, tá marcando 15 minutinhos. Ok? Que tal a gente responder esse questionáriozinho aqui abaixo juntos? Vamos lá, então? Bom, então, entendemos aí. Responda as questões. A primeira letra A do pontinho aí, tem assim. Quantas partes iguais há entre o 12 e o 1? Apenas 5, não é isso? Ó? 12 e o 1. Apenas 5 partes iguais de 1 minuto. A B. Quantos minutos o ponteiro maior do relógio leva para sair do 12 e chegar até o 1? Então, tá a resposta aí, né? Ó, 5 minutinhos. O próximo lá embaixo. Agora, complete. Bom, então temos aí a partes iguais entre o 12 e o 2. Vamos lá para o relógio? Tem exatamente 10, não é isso? 10 partes. Então, o ponteiro maior do relógio leva o quê? 10 minutos para sair do 12 até chegar o 2, né? Já que cada partezinha daquele relógio representa
1 minuto. A B. Quantos minutos o ponteiro maior do relógio leva para sair do 12 e chegar até? Vamos lá. Até o 3? Bom, até o 3 vai o quê? 15 minutos. Vamos ver quem é bom de matemática, né? Ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. O outro, até 4. Se nós chegamos no 3 é 15, então até 4 é o quê? 20. Então, 20 minutos. E até o 6, olha só, já tem lá, né, o númerozinho. Chega a 30 minutos. E mais embaixo, na letra C, esse relógio está marcando exatamente que horas? Se o ponteiro menor está no 3 e o maior está no 12, é uma hora exata, não é isso? Que não tem minutos, é hora exata. Então, nesse caso, isso é que horas? 3 horas. Na letra D, que hora é nesse relógio? Bom, já não é uma hora exata. Nós vamos também contar os minutos. Tá no 3 e o outro está no 1. Então, aí nós temos 3 horas e 5 minutos. E a letra E, onde nós temos o relógio marcando no 3, o ponteiro menor, e o maior marcando no 2. Então, são que horas? São exatamente 3 horas e 10 minutinhos, ok? Bom, então vamos aí mudando de página para a página 213. Ou 214, aliás, desculpe aí. Bom, temos aí novamente uma historinha. Olha só. Então, temos aí uma cena, vamos observar. Está na hora da viagem, Bela. O ponteiro menor está quase no 4. Olha aí, tá? Bom, aí ela responde: sim, Marcos, mas o ponteiro maior ainda está sobre o 7. Isso quer dizer que são 3 horas e 35 minutos. Então ele pensou: então ainda precisamos esperar 25 minutos para viajar. Olha só o pensamento dele, né? Um pensamento muito bom, né? Então, aqui ele quis dizer o quê? Que ainda tinha um tempo para que ele pudesse sentar e esperar, tá? Bom, então aí vamos responder junto de acordo com a historinha. Você concorda com o Marcos? Bom, converse com os colegas. Aí é uma resposta pessoal. Agora, complete. Nesse relógio ao lado são que horas? 3 horas. E o reloginho preto, tá? E o quê? Ele tá quase no 4, mas ele ainda não está diretamente no 4 e nem no 12, né? 55 minutos. Ou falta o quê? 5 minutos para as 4 horas. O ponteiro maior andou 11 grupos de 5 minutos, que no caso foi o quê? 11 vezes 5, que é igual a 55, tá certo? Ou 55 minutos. Vamos ver esse outro reloginho. O outro reloginho, o que é que nós temos aí? Bom, nós temos um ponteiro que passou do 4 um pouquinho e o outro está no 6, né? Então, o menor se está no 4, então quer dizer que é 4 horas. E o maior está no 6, então contando de 5 em 5, vamos ver quantos minutos dá. Então, nesse outro relógio são o quê? 4 horas e 30 minutos, ou 4h30. Que quando nós temos 30 minutos, nós temos essa linguagem de usar a meia hora. Ao invés de falar, por exemplo, é 1h30, a gente fala 1h30. Ao invés de falar 12h30, falamos o quê? 12h30. Tá certo? Então, são linguagens que nós utilizamos para falar as horas, para a gente se referir ao tempo. Bom, então, a gente finaliza, tá certo? Agora eu vou deixar que vocês façam sozinhos a página 215, tanto a atividade 1 quanto a 2, e também essa parte de curiosidade, tá certo? Então,
até mais, até a nossa próxima aulinha. E que Deus abençoe a todos. E foco nos estudos. Tchau, tchau. Um beijão no coração de todos.